Então, fala galera, como é que vocês estão? Tão bem? Vim aqui trazer um vídeo ensinando vocês a como fazer seus primeiros lances aqui no xadrez. Sei que faz tempo já que eu não posto vídeo, então eu resolvi trazer um vídeo novo e com um conteúdo interessante, porque tem bastante gente que me conhece e que não sabe jogar xadrez ainda. Eu sei que não sou muito bom, mas ensina tudo que eu sei, né? Não vai ser só em um único vídeo, mas é bom a gente já começar aqui a saga ensinando xadrez. Então, galera, a gente vai começar aprendendo aí a como montar as peças e qual vai ser a função de cada peça em um jogo. Eu vou dividir em alguns vídeos, no máximo 3 vídeos explicando isso, para depois eu ensinar como fazer alguns checkmates, alguns gambitos. Mas enfim, galera, vai ser só uma pequena parte hoje ensinando como montar as peças e o movimento de algumas peças, para no próximo vídeo eu já estar ensinando o restante. Então é isso, galera. Acompanha o vídeo. Falou! Então, galera, para a gente poder começar a falar aqui, a gente vai começar pela montagem das peças. O básico, que sem isso você não consegue nem começar o jogo, né? Enfim, eu vou ensinar uma ordem bem fácil para vocês poderem memorizar essa montagem. Vai ser a seguinte frase: torre, cavalo e bispo. Torre, cavalo e bispo. Só com essa frase aqui, ó. Torre, cavalo e bispo. Eita, aqui. Pronto. Com essa frase você já consegue fazer metade do que era para ser feito aqui atrás. Não precisa se preocupar com a fileira da frente, porque vai ser somente de peões, mas sim com a de trás. Olha só. Torre, cavalo e bispo. Torre, cavalo e bispo. Com isso, a gente vai colocar do outro lado a mesma sequência. Torre, cavalo e bispo. Só isso. Aqui no meio, a gente vai ter que colocar da seguinte maneira. Aqui atrás, você conta como um alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. E aqui, na coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente contém letras para poder saber a posição de cada peça. Dessa maneira, a dama vai ficar no D. A, B, C, D. D de dama. E o rei vai ficar logo na casa que sobra. A casa que lhe destina. A casa E. E à frente do tabuleiro, você pode simplesmente cobrir de peões. Essa é a montagem básica, né? A montagem padrão. A não ser que você siga outro estilo de xadrez. Mas essa é a montagem que todo mundo deve saber. Então, como eu já disse, eu vou repetir novamente, é somente uma frase. Torre, cavalo e bispo. Torre, cavalo e bispo. Fica com isso na cabeça que você vai conseguir montar sempre o tabuleiro. E junto com isso, para você fazer uma montagem mais rápida, você pode simplesmente montar ele de uma forma mais rápida e mais segura para você não errar. Você, com a frase, você coloca, pega as torres, cavalos e bispos. Pronto, aqui, usando a frase na mente mesmo, né? Você pensa lá, torre, cavalo e bispo. E aqui você preenche dessa maneira: dama na direita, rei na esquerda, para quem não quiser memorizar as letras. E a frente coberta de peões. Então é esse o básico da montagem do xadrez, né? Vai ficar mais ou menos assim quando você montar, ó. E dessa mesma maneira o seu adversário vai ter que montar também. No caso, se aqui tá com as peças brancas montadas, obviamente aqui
a gente vai ter as peças pretas já feitas. E partindo agora da montagem das peças para o seu movimento, eu nesse vídeo só vou falar os 2 movimentos que os peões podem fazer. Hoje vai ser só os 2 peões e das torres, somente, para depois a gente partir para os cavalos e bispos. E no final, damas e rei. Dama e rei. Então, para a gente poder começar aqui o vídeo, eu vou estar ensinando o movimento base. Você pode pensar no tabuleiro 2 casas à frente do peão, que aqui é o meio dele. A linha que divide as 2 partes. E o peão, só no seu primeiro lance, quando ele ainda está na casa inicial, somente nesse lance, ele pode andar 2 casas. Depois desse lance, somente uma. Mas, no primeiro lance, ele anda 2, pode chegar até aqui no máximo. Já no segundo lance do mesmo peão, ele anda 1. Voltando a repetir. Qualquer peão da linha de frente pode simplesmente andar 2 casas. Já o peão que já andou 2 casas, ele pode somente andar 1. O básico, beleza? Deu para entender? Deixa eu transferir para a câmera daqui. Ó. Peão, no seu lance inicial, pode andar 2. Depois do lance inicial, só anda 1. Agora, como é que o peão captura a peça, Pierre? Depois de ter andado 1, o seu adversário pode ter colocado a peça dele ao lado do seu peão. Aqui, ele iniciou com o peão dele para cá. Você pode capturar a peça dele. Pois o peão só captura na diagonal e nunca de frente. Ele só anda de frente, mas captura na diagonal. Então ele pode vir e capturar a peça oposta a ele. Esse é o movimento básico do peão, o básico do básico mesmo. Assim, vai ter vários gambitos, vai ter vários truques no xadrez que vão precisar do peão. Então o peão é sim uma peça importante no jogo. Não é só porque tem vários dele que você vai simplesmente sair distribuindo por seu adversário. Pois no final do jogo, quando já tiver com poucas peças no tabuleiro, ou até com muitas se você conseguir, o peão pode simplesmente vir pro outro lado. E quando chegar na última linha, ele tem o direito de escolher qual peça ele quer ser entre essas 4 aqui. Entre dama, torre, bispo e cavalo. Ele pode escolher uma delas para poder se transformar. Aí aconteceu uma metamorfose ali, o peão é metamorfo, se chegar no final, ele se transforma em um desses 4. Geralmente as pessoas escolhem a dama por ser a peça mais valiosa do jogo e por poder fazer todos os movimentos, mas isso já é assunto para outro vídeo e eu tô só dando uma leve explicação aqui. Agora, o movimento da torre, que não tá muito reto o tabuleiro aqui, a torre aqui, ó. Essa torre aqui é meio estranha também, mas a torre aqui fica nas pontas. Ela anda reto, só assim, em uma fileira e em outra fileira. O que significa que se a dama tá aqui e esse peão tá aqui, a torre, significa que o peão, se a torre não se mexer, ele pode capturar ela no próximo lance, pois a torre está na sua diagonal. Para isso, quando você está no meio da partida,
Aqui, ó, sua torre tá aqui, é um exemplo. E o peão adversário colocar... e se o adversário colocar o seu peão aqui, ele está ameaçando sua torre. Então, o correto seria tirar ela daquela posição. Você pode colocar ela para cá, se não tiver nenhuma peça ameaçando também. E você pode colocar ela para cá, porque assim o adversário aqui, quando ela está na frente, ele não vai poder mexer o peão dele, pois tem uma casa impedindo, tem uma peça em outra casa impedindo, e ele nem vai poder capturar, porque ele só captura nas diagonais, e não tem nenhuma peça nas diagonais dele. Aí, se ele não mexer, obviamente, você pode ir lá e capturar a peça. Mas agora muita atenção em um detalhe importante. O seu adversário, eu vou utilizar aqui o exemplo com peões, né? O seu adversário, ele pode simplesmente defender o peão dele, para que com você capturando a peça, ele consiga capturar aquela peça de volta, como se fosse um volta para mim, entendeu? Ó, então, você tá aqui, o adversário joga aqui, ele tá ameaçando sua torre, legal. Mas se você jogar aqui, ele tem esses dois peões defendendo ele, porque se você capturar aqui, ó, o peão pode vir e capturar sua peça, e o outro peão também pode vir e capturar sua peça. Então não é bom você simplesmente já ir querendo capturar todas as peças do seu adversário logo de começo, mas sim buscar uma estratégia e não simplesmente focar em capturar peças. Então o correto nessa posição, para mim, seria você vir para cá, porque aqui ele pode avançar outro peão e aí sim você coloca a sua torre aqui, que aí você pode vir, se ele não mexer nenhum desses peões, né, de novo, você pode vir e capturar a peça dele sem preocupação. Mas volta a repetir que se tiver aqui, aí você tava aqui, né, aí você mexe pra cá, ele pode simplesmente fazer isso, o peão dele já tá defendido. Então não é bom você capturar o outro, porque ele vai capturar sua torre. Eita, reorganizar aqui rapidinho. Pera aí. Mano, é que eu jogo no magnético geralmente, e esses daqui só fica se mexendo. Mas é isso, pessoal, foi esse o vídeo basicamente, tá? Eu vim tratar aqui a vocês de como colocar as peças nos seus devidos lugares. Não esqueça, torre, cavalo e bispo, torre, cavalo e bispo. E como fazer os seus primeiros lances utilizando o peão e a torre. Eu acho que um ótimo aplicativo para quem não tem um xadrez físico em casa para você aprender é o Duolingo, tá? O Duolingo, sim, o Duolingo não ensina só inglês e outras línguas, ele ensina matemática, ensina xadrez, esqueci, mas ensina outras coisas também, além de línguas diferentes, línguas diversas. Então, é bom você instalar o Duolingo e escolher o xadrez. Se você já tem o Duolingo instalado, você adiciona mais um curso à frente e vai ficar com o xadrez lá. Você seleciona a opção iniciante, né? A primeira, para caso você ainda não saiba o movimento das peças, e lá começar a aprender e fazer seus primeiros lances. É muito bom, tá? E a partir dali você já consegue jogar suas primeiras partidas, já aprendendo o movimento das peças. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quis tratar aqui com vocês somente a posição de cada peça, torre, cavalo e bispo. E também quis tratar com vocês o movimento dos peões e das torres. Aqui, ó. Então eu venho dizer que no próximo vídeo a gente não vai estar mais tratando do movimento de torres e peões, mas a gente vai estar tratando do movimento de bispos e cavalos. Bispos e cavalos. Duas pecinhas bem interessantes de se trabalhar também.
e que quem joga xadrez sabe que são outras peças importantes. Todas no tabuleiro são importantes, mas algumas possuem mais valor que outras. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Instale o Duolingo e não esqueça a seguinte frase: torre, cavalo e bispo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!